Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre... meu Deus do céu! Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial e sobre o Iluminismo, que foram fatores de transformação lá do século XVIII. Começaremos a falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e posteriormente sobre o Iluminismo. Show? Então galera, alguns fatores foram determinantes para que a Revolução Industrial iniciasse na Inglaterra. Entre esses fatores, a gente tem a questão do processo das grandes navegações. A partir do século XVII, a Inglaterra se tornou a rainha dos mares. E começou todo um processo de navegação, descobrimento de várias regiões, passou a ter diversas colônias, acesso a muita matéria-prima. Então, muita matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata. Fatores determinantes para a questão de um início da industrialização. Outra coisa importante é a questão religiosa. A Inglaterra é anglicana e o anglicanismo acabou incentivando uma burguesia, o crescimento de uma burguesia. Não podemos esquecer da Revolução Gloriosa, que ocorreu na Inglaterra também, que colocou a burguesia como elemento importante na criação das leis. Então esses fatores, a questão da navegação, descobrimento de colônias, matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata, a questão religiosa e também a própria burguesia criando leis. Outro fator importante foi a questão lá do cercamento, da lei do cercamento, onde se descobriu que a ovelha era muito mais lucrativa do que a agricultura. Ou seja, a produção de lã era mais lucrativa que a agricultura. Então o que se fez? Expulsou os camponeses do campo, tirou do campo, mandou para as cidades e passou-se a cercar as propriedades e criar ovelhas. Esse fator foi determinante para a questão da mão de obra barata na industrialização, porque esses camponeses vindo do campo passavam a se fixar em torno dessas fábricas que estavam começando a surgir. Então, galera, vocês lembram que nós já tínhamos visto sobre a evolução no modo de produção. Vamos dar uma retomada nisso? Então, a princípio, o primeiro modo de produção é o que a gente chama de modo de produção artesanal. No modo de produção artesanal, apenas uma pessoa desenvolvia todo o processo de produção, utilizando apenas pequenas ferramentas. Vou citar um exemplo. Se eu fosse fazer essa caixinha para colocar giz com o apagador, eu teria que ir até a mata, derrubar a árvore, tirar lascas da madeira, lascas dessa árvore, matar um animal, se a gente imaginar que isso aqui é o couro de um animal, preparar uma resina para colar o couro desse animal nessa madeira, e aí eu faria então essa caixinha através do modo de produção artesanal. Isso levava muito tempo para que eu pudesse fazer essa caixinha. Então, com o passar do tempo, se desenvolveu uma outra técnica, que é o modo de produção manufatureiro, aonde ocorreu a divisão do trabalho. Uma pessoa derrubava a árvore, outra pessoa tirava lascas da madeira, uma outra pessoa preparava a resina, uma outra pessoa matava o animal, e aí você desenvolvia o trabalho de um modo assim mais rápido. Mas com o passar do tempo ainda houve a necessidade de produzir mais rápido. Então surge o que a gente chama de Revolução Industrial, que nada mais é do que o surgimento da máquina no modo de produção, que é o que nós temos hoje. Então, galera, durante o período da Revolução Industrial,
trabalhava-se 16, 17 horas por dia. Depois, com o tempo, se percebeu que as mulheres também poderiam fazer esse trabalho fabril. Então começou a se demitir os homens e contratar as mulheres pela metade do preço. Depois se percebeu que crianças poderiam fazer esse trabalho. Então começou a se demitir as mulheres e contratar crianças ganhando a metade do que as mulheres ganhavam. Então as crianças chegavam a ganhar em torno assim, de 1/4 do que os homens ganhavam. Salário muito baixo. Então, galera, com o passar do tempo, os trabalhadores começam a se organizar. A gente vai ter o primeiro movimento, chamado movimento ludista, aonde os desempregados, eles à noite invadiam as fábricas com porrete, com martelo, com foice, com taco de beisebol e quebravam as máquinas. Eles viam as máquinas como o elemento que está deixando eles perder o emprego, o responsável pelo desemprego deles. Tá? Esses movimentos, como o ludismo, eles eram reprimidos com extrema violência por parte da polícia. Depois os trabalhadores começam a organizar um movimento chamado cartista, ou cartismo, aonde se fazia cartas com assinaturas da população, reivindicando uma melhor condição de trabalho, como se fosse uma espécie de abaixo-assinado. Levava-se essas cartas até um político para que ele buscasse então melhorar as condições dos trabalhadores. Mas isso normalmente não acontecia, normalmente os políticos estavam mais ligados à questão dos industriais. Então se fazia manifestação levando cartazes com as suas reivindicações para a rua. Galera, então, a Revolução Industrial, ela trouxe uma série de consequências. Entre elas, a questão da vinda das pessoas do interior para as grandes cidades, causando sim um inchaço das grandes cidades, o desemprego, uma longa jornada de trabalho, 16 horas, 17 horas, o trabalho da mulher, ganhando a metade do que o homem ganhava, o trabalho infantil, ganhando a metade do que as mulheres ganhavam, ou seja, as crianças trabalhavam ganhando 1/4 basicamente do que os homens ganhavam, sem contar a questão da própria alienação do trabalhador de todo o processo da produção. Muitas vezes o trabalhador ficava fazendo uma única coisa, esse processo de produção, sem saber necessariamente o que estava produzindo. Aí a gente tem uma série de doenças que vão surgir com a Revolução Industrial, doenças psicológicas como a própria depressão, a ansiedade, uma série de fatores, a própria poluição. Então a Revolução Industrial, o nome já diz, não é porque é um simples surgimento da máquina no modo de produção que não vai levar a uma revolução, uma transformação da sociedade na época. Tanto é que a gente tem aí algumas disciplinas, como a própria sociologia, que surge para estudar esse período, essa transformação na sociedade. Beleza?